Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa aula de revisão. Lembra que a gente comentou que o componente de arte ele é curtinho, mas ele é bem intenso, né? Porque nós temos aula e em seguida já temos avaliação com muito conteúdo. E hoje a gente está recordando, né, o conteúdo que nós vimos durante a primeira unidade do componente de arte. A professora Lúcia já lembrou bastante conteúdo com a gente vai dar continuidade. Então vamos lá. Primeiro lugar que nós vamos visitar na nossa viagem pelo mundo das artes é o Egito. Eu adoro essa imagem das pirâmides. Me faz sentir até lá. Então, aqui estão as pirâmides de Kelp, Créfris e Miquerinos. Vocês lembram? Das pirâmides, né? As mais famosas pirâmides egípcias. A civilização egípcia ela foi extremamente importante no decorrer do processo histórico da humanidade. Ela proporcionou grandes avanços nas letras, medicina, ciências matemáticas, que geraram e consolidaram um grande desenvolvimento no território, na organização social e em relações culturais durante milênios, certo? Então, a civilização egípcia, ela proporcionou, né, todo esse avanço, né, nas ciências, na medicina, nas letras. E a gente viu que o contexto artístico da produção artística, egípcia, ela também tem suas peculiaridades. Vamos lá, além do seu caráter religioso e ritualístico, as pinturas seguiram um padrão por milênios. A ausência de 3 dimensões, a ausência de sombra, utilização de cores convencionais, a ausência da indicação do relevo, ângulos restritos de visão, de frente, de perfil ou de cima. Aí entramos com a lei da frontalidade. A gente tem até uma imagem, eu quero que vocês olhem com bastante atenção essa imagem que está aí. Olha só, tronco desenhado de frente, as pernas de perfil e a cabeça de perfil, sendo que os olhos eles eram retratados como se estivessem olhando para frente, certo? A lei da frontalidade. Lembra que eu até comentei, se apega ao primeiro nome, a lei. Então era porque ela obrigatoriamente tinha que ser seguida. E como era a escultura nesse período, né, do Egito Antigo? Assim como toda a sua arte de caráter funcional, essas estátuas, elas tinham a intenção de dar vida eterna aos governantes, além de servir como formas físicas de adoração e admiração. Então, mais uma vez, a questão da religião, né, na produção artística e cultural egípcia. Era uma forma de ter um objeto para adorar, né? Eles tinham a intenção de dar vida eterna para esses governantes, que eles acreditavam, né, no caráter religioso. Então, eles precisavam desse objeto, dessa personificação que eles traziam para a escultura. Então, continuando os nossos elementos artísticos do Egito, nós temos a arquitetura. A arquitetura egípcia ela apresenta algumas das obras arquitetônicas mais famosas do mundo. As pirâmides do deserto de Gizé, elas são obras arquitetônicas mais famosas e foram construídas por importantes reis do Antigo Império, Kelpis, Khepri e Miquerinos, que foram os nomes que deram para as pirâmides, né? Junto a essas 3 pirâmides está a esfinge mais conhecida do Egito, que representa o faraó Khefren. Mas a ação erosiva do vento e das areias do deserto deram-lhe ao longo dos séculos um aspecto enigmático e misterioso. A gente tem aí a imagem, né, da esfinge de Khefren. A gente pode perceber que já tem esse processo de deteriorização natural, né? Então é importante que, lembra que eu falei? Dá um Google, vai pesquisando essas imagens para vocês entenderem um pouco mais sobre esse processo da construção no Egito. As características gerais da arquitetura egípcia são solidez e durabilidade, o sentimento de eternidade,
e o aspecto misterioso e impenetrável. Lembra, né, que a gente comentou? Parece que essas pirâmides vão durar para sempre, né? A solidez, elas eram feitas para ter esse sentimento de eternidade. Então, quando eles construíam esses monumentos, era justamente com essa sensação, com essa intenção, né, de que elas durassem para sempre. Aí nós passamos lá pelo Egito, né, vimos as pirâmides, e depois nós fomos visitar a Grécia, não é verdade? Vamos lembrar? A arte grega, ela foi a precursora quando o assunto é retratar o ser humano nas obras. Por conta da sua ligação com o intelecto, o artista grego priorizava o racionalismo e esculpia as imagens humanas, priorizando a perfeição. Não esqueçam disso. O artista grego, ele priorizava a perfeição. Para a arte grega, o homem era o ser mais importante e deveria ser retratado à sua imagem e semelhança. Então, os artistas gregos, eles primavam pelo belo, pela perfeição. Aí a gente tem uma imagem de uma escultura grega e a gente percebe, né, até o contorno dos músculos, eles tentavam ao máximo se aproximar da perfeição. E a pintura grega? Quais eram as características? A pintura grega é um dos primeiros registros da arte grega. Frequentemente encontrada em vasos de cerâmica com características geométricas. Eles faziam pintura de triângulos, círculos e formas em xadrez. Apresentavam também cenas do cotidiano e figuras mitológicas. Os vasos, eles eram utilitários e usados como peças de decoração. Recordando, o que é o utilitário? É que eles tinham uma utilidade. Eles eram, sim, objetos de decoração? Eram. Então, os registros que nós temos das pinturas gregas eram nos vasos. E eles tinham esse caráter utilitário, né, de armazenar água, por exemplo, e eles também eram utilizados como decoração. E a escultura grega? Quais eram as principais características da escultura grega? Elas buscavam a aproximação com o real, especialmente nas figuras humanas. Os temas frequentemente religiosos, como a representação de deuses e deusas esculpidos em mármore. Mais uma vez, lembrando que eles tentavam trazer sempre o belo, né? Eles queriam essa perfeição. Quando eles estavam lá esculpindo no mármore, eles queriam se aproximar dessa perfeição, ok? E na arquitetura? O que a gente viu? Deixa eu ver se vocês lembram mesmo. Um elemento importantíssimo para a arquitetura grega. Qual era? Vocês lembram? Na arquitetura grega destacam-se os templos, geralmente locais onde se realizavam as diversas celebrações e cultos aos deuses, da qual se destaca a Acrópole e o Parthenon de Atenas, na capital grega. Para os gregos, os deuses habitavam os templos. Além dos templos gregos, praças e teatros foram erigidos. Os templos são identificados a partir de 3 ordens arquitetônicas: ordem dórica, ordem jônica e a ordem coríntia, que eu falei para vocês que não é o time de futebol. Então, lembraram agora um elemento muito importante da arquitetura grega? Vamos trazer aqui para a nossa sala, que eram as colunas. Olha aqui as nossas colunas, né? Esses 3 elementos, a gente tem 3 colunas, né, com capitais diferentes, que são a parte de cima, e elas eram fundamentais na arquitetura grega. Então, qual era a coluna de ordem dórica? A coluna dórica é simples e ela não possui base, né? As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo, ok?
A coluna jórica. Vamos ver qual era a próxima coluna. A gente tem a ordem jônica, né? Dentro da ordem jônica, existiu uma variante no desenho das colunas, as chamadas cariátides, que eram colunas em forma de mulheres em homenagem às jovens da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito com os persas. Aí a gente tem a coluna de ordem jônica, que ela já era um pouco mais trabalhada, a gente percebe aí os arabescos, por exemplo. Já a de ordem coríntia, ela é uma evolução da ordem jônica, no sentido de uma maior valorização da ornamentação, tendência marcante entre o final do século V e o início do século IV a.C., certo? Então, olha só, a gente tem até a imagem aí da ordem coríntia, ela é muito bem ornamentada. Passamos pela Grécia, e onde é que nós chegamos? Em Roma, certo? A gente viu que tem até algumas semelhanças, né, da produção artística romana com a produção artística grega. A arte romana, ela se tornou um marco no desenvolvimento artístico para o Ocidente. Ela abrange um amplo conjunto de obras artísticas na arquitetura, pintura, escultura, música e literatura. Vamos ver a arquitetura romana. Eles desenvolveram uma forma de construção em que as colunas passaram a ser apenas decorativas. A gente viu que nos gregos as colunas eram extremamente importantes, elas davam sustentação. Os romanos, eles utilizaram o arco e a abóbada, que é um recurso arquitetônico desconhecido pelos gregos e egípcios e transmitidos aos romanos pelos etruscos. A descoberta dos arcos e abóbadas proporcionou às construções amplos espaços internos, que já que eles não precisavam daquele monte de coluna, né, eles ganhavam mais espaço dentro. Foi na arquitetura que a arte romana apresentou maior expressividade, com construções monumentais que refletiam a riqueza e o apogeu da civilização romana. Lembra que a gente comentou sobre Arcos do Triunfo, as termas, né, que eram como se fossem os nossos banhos, até comentei, né? Os aquedutos, o que eram? Para que serviam os aquedutos? Eles serviam para transportar a água, né? Então, olha só, na civilização grega nós tínhamos as colunas, né, das ordens dórica, jônica e coríntia. Na arquitetura romana, a gente já tinha os arcos e as abóbadas, que é uma influência do povo etrusco. E isso permitiu que eles ganhassem mais espaço dentro dos templos, tá bom? E a pintura romana, vamos lembrar. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo, e cujas ruínas foram descobertas no século VIII. As pinturas romanas, em grande parte afrescos, têmperas e encáusticas, receberam influências etruscas, itálicas e gregas. Em Pompeia, encontram-se grandes exemplos preservados de pinturas, especialmente as agregadas aos ambientes arquitetônicos públicos e privados. Lembra da pintura romana que ela tinha a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, né? O quarto estilo, que a gente conversou ontem, e a gente percebeu que elas foram se aperfeiçoando, né? O primeiro estilo parecia só uma estrutura, né? Como se eles estivessem esculpindo. No segundo estilo, eles já colocaram um pouco mais de adorno. No terceiro estilo, eles foram, né, transformando, colocando cena, como se fosse um quadro, né? Já não tinha aquela questão do relevo. No quarto estilo, eles já juntaram tudo e tinham vários elementos referentes aos primeiros estilos de pintura. E a escultura romana? Os romanos eram grandes admiradores da arte grega, mas, por temperamento, eles eram muito diferentes dos gregos. Por serem realistas e práticos, suas esculturas são uma representação fiel das pessoas.
E não é de um ideal de beleza humana, como fizeram os gregos. Na escultura romana, eles já não buscavam essa beleza ideal como os gregos faziam, né? Eles queriam uma representação fiel. Eles apresentavam até as ruguinhas das pessoas, né, nas esculturas. E o último momento da história da arte que nós vimos foi a arte cristã primitiva. Enquanto os romanos desenvolviam uma arte colossal, os cristãos começaram a criar uma arte simples, executada por homens do povo. É importante notar que essa arte cristã primitiva não era executada por grandes artistas, mas por homens do povo convertidos à nova religião. Daí, sua forma rude, às vezes grosseira, mas sobretudo muito simples. Era uma arte feita por homens do povo. Inicialmente, essas pinturas limitavam-se a representações dos símbolos cristãos. Vamos lembrar quais eram os símbolos que eles representavam? A cruz, que era o símbolo do sacrifício. Eles representavam a palma, que é o símbolo do martírio. A âncora, que é o símbolo da salvação. E o peixe, que é o símbolo preferido dos artistas cristãos, pois a letra da palavra peixe em grego, que é íctis, coincidiam com a letra inicial de cada uma das palavras da expressão Jesus Christus Kyrios Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E a gente viu que a arte cristã ela era dividida em dois períodos, vocês lembram? A gente tem um primeiro período, onde o povo cristão era intolerado, ele era perseguido. Então, eles faziam essas obras quase que escondidos, né? Justamente porque eles eram perseguidos. Já o segundo período, quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Inclusive, as produções artísticas já foram se modificando no segundo período. Porque lá para o segundo período, já é o final da era da arte primitiva cristã, do período da arte primitiva cristã, o que aconteceu? Os artistas, né, que dominavam as técnicas já começaram a produzir essas artes, fazer a ornamentação das igrejas, porque o cristianismo já tinha se tornado a religião oficial. Quais eram as principais características da arte cristã primitiva? Era uma arte pouco tolerada. As pinturas eram feitas nas paredes e tetos das catacumbas. Era uma pintura catacumbária. E eram produzidas por fiéis, homens simples do povo. E os temas? Quais eram os temas retratados? Vamos lembrar. O bom pastor, que era a representação de Jesus Cristo. Pão e o peixe. Os símbolos cristãos, como nós vimos, né? Eles gostavam de representar também cristãos louvando a Deus e cenas do Antigo Testamento. Já no segundo período, mudam um pouco essas características. O cristianismo ele passa a ser a religião oficial do Império Romano. Então, no segundo período, são construídos mausoléus e templos decorados com mosaicos e pinturas. Não era mais uma arte catacumbária, uma arte escondida. Já eram templos decorados, né? Os temas retratados passam a ser as histórias do Antigo e do Novo Testamento. E as pinturas, elas são produzidas por artistas habilidosos. Como eu comentei, no segundo período, como ele passa a ser a religião oficial, então não precisava mais esconder, não precisava fazer nas catacumbas. Elas começaram a decorar templos com essa arte cristã primitiva, já chegando quase no final, né? Aí começam a produção dos artistas habilidosos, aqueles que dominavam as técnicas de pintura. Então ela deixa de ser uma produção artística rudimentar, né? Feita pelo povo, pelos fiéis, da forma como eles conseguiam. E se Deus quiser, amanhã nós nos encontramos para dar início à nossa segunda unidade do componente de arte. Boa avaliação a todos. Então, até amanhã.